A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 7 do primeiro trimestre do ano de 2025, que tem por título As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Não tem como negar que Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. O texto áureo que se encontra em Romanos 9:5 nos diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. O ensino bíblico da natureza, da dupla natureza de Jesus. Descendência de Davi segundo a carne, Romanos 1:3. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana de carne e ossos, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e no capítulo 3 de Lucas. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Mateus 1:20 e Lucas 1:35. Aí está o elo humano divino, as duas naturezas de Jesus Cristo. Declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo nosso Senhor. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel como adoção de filhos, e a glória e os concertos e a lei e o culto e as promessas, o apóstolo conclui: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. O Senhor Jesus é um judeu descendente de Israel e, ao mesmo tempo, é o Deus bendito eternamente. Jesus é um judeu descendente de Israel, porque ele nasceu da Virgem Maria, porém foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus, aqui na terra, ele teve uma mãe como homem, como humano, mas não teve pai. José cuidou de Jesus como se fosse um filho, né? Cuidou, deu de tudo que poderia dar para Jesus, educação, deu alimento, cuidou de Jesus como um pai cuida de uma criança, um filho que precisa dos seus cuidados paternos. Mas José, ele não era o pai de Jesus, porque Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, apenas Maria, que era mãe de Jesus. O antigo hino cristológico, Filipenses 2, versículos 5 e 6. O texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno. E mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes de encarnação, mas enfatiza o aspecto humano. O apóstolo está sendo muito claro no ensino das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo a inseriu nessa epístola aos Filipenses.
O termo grego porpie, forma, usada pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essência imutável. Portanto, ele, Jesus, jamais deixou de ser Deus enquanto ele estava aqui na terra. Ele se fez homem para sofrer, morrer por causa do meu pecado, do seu pecado, para nos dar direito à salvação, para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando do grande amor dele, para que nós pudéssemos hoje sermos salvos, sermos chamados filhos de Deus e termos o direito de entrar no céu. Termos o direito de conversar com o nosso Senhor Jesus, de pedir socorro a Ele quando a gente necessita, de adorar Jesus, porque Ele é digno de todo louvor e toda adoração. É por causa do seu infinito amor que nós hoje estamos aqui, considerados filhos de Deus, e esperando a volta do nosso Senhor para subir com o Senhor Jesus e morar eternamente no céu com o nosso Senhor. O Senhor Jesus é declarado da descendência de Davi, segundo a carne, e filho de Deus em poder. As heresias, agora vamos falar das heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Que nós, como cristãos, nós devemos defender a fé cristã. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre 428 a 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, nos anos de 376 a 444. Mãe de Deus. Em grego, Theotokos, literalmente, portadora de Deus. Ele sugeriu receptora de Deus, ou Cristotokos, mãe de Cristo. Sim, Maria é mãe do Jesus humano, como nós já falamos, né? Mateus 2:11, 13, 14, 20, 21. E não mãe de Deus, visto que Deus, ele é eterno. Deus é eterno, Deus não tem início e nem fim. Ele é um Deus eterno. Salmos 92 e 93, 2, Isaías 40, 28. A expressão adotada por Cirilo era uma contradição em si mesma. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. A preocupação dela era menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade defendida no credo niceno constantinopolitano em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Gênesis 2:4. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431.
Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege e o imperador o exilou. O monofisismo, o que é? O termo vem de duas palavras gregas. Monos, que é único, e piscis, que quer dizer naturezas. Seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar não é o de unir, não se trata de união, mas de uma mistura, uma fusão. Assim, seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e também nem totalmente homem. Essa doutrina foi condenada no concílio da Calcedônia nos anos de 451. A ilustração. O bronze é uma liga de cobre com estanho, de modo que o bronze não é cobre e nem estanho, porque é a união dos dois. Mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura da cor azul com amarelo. Assim, como o bronze não é cobre e nem estanho, o verde não é azul e também não é amarelo. Da mesma forma, de acordo com Eutico, as naturezas de Cristo não são divina e nem humana. A B, uma resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Romanos 9:5, Filipenses 2, versículos 5 ao 11. Jesus, ele é perfeito. Ele é perfeito quanto à divindade e quanto à humanidade. O Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala de duas naturezas de Cristo, nem uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para não formar uma só pessoa e subsistência. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito. Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, diz o documento. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Isaías 9:5. João 10, versículo 30 ao 37. O perigo dessas heresias na atualidade. No momento, nos dias de hoje, na atualidade. Os monofisitas. Quanto à doutrina monofisista, foi rejeitada juntamente com o nestorianismo. Houve reação. Jacob Aradeus, nos anos de 500 a 578, um monge sírio liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista, conhecida como tradição jacobita.
Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cópticas, armênia, abissínia e jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder os seus questionamentos. E, sobretudo, conservar a fé em Jesus. O Deus que se fez o Emanuel, Deus conosco, Mateus 1:23. O Deus que se manifestou em carne, 1 Timóteo 3:16. Manifestou em carne, se fez homem por amor a nós, para nos dar o direito da salvação, para que o homem tivesse o direito de ser perdoado de seus pecados, de ser livre das garras do inimigo e do pecado. O quenoticismo, do verbo grego keno, significa esvaziar. Filipenses 2:7. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou a si mesmo dos seus atributos divinos. São duas linhas principais. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Entendemos que, sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado e, por isso, ele abriu mão de sua glória celeste. João 17:5. Jesus revelou sua natureza divina enquanto esteve aqui na terra. Jesus agiu como Deus, pois ele perdoou pecados. Marcos 2:5-7, Lucas 7:48. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus perdoou pecados. Recebeu adoração. Mateus 8:2, 9:18, 15:25, João 9:38. Ele repreendeu a fúria do mar. Mateus 8:26, 27, Marcos 4:38. Somente Deus tem esse poder. Que Jesus, ele estando aqui na terra, ele era 100% Deus, 100% humano. Ele, para provar que ele é Deus, quando esteve aqui na terra, que ele foi 100% Deus, ele perdoou pecados, ele recebeu adoração e ele repreendeu o mar, a fúria do mar. Somente Deus tem esse poder, né, de fazer essas coisas. Mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até nos dias de hoje, por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representa a verdade. Atos 8, 9-11. Então, a Bíblia nos diz, Maria, ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, ser a mãe humana de Jesus. Deus achou graça nela.
mas ela foi mãe de Jesus humano e não mãe de Jesus Deus. Jesus Deus, ele não tem mãe. Jesus, como homem, ele teve a mãe Maria. As heresias a respeito da dupla natureza de Jesus trazem implicações para a conservação da nossa fé em Cristo e sua perfeita revelação. Nós devemos defender a nossa fé. Defender a fé cristã. Desculpa, gente. Então, chegamos à conclusão da lição de hoje. O Concílio de Calcedônia, nos anos de 451, reafirma os dois concílios anteriores. O de Nicéia em 325 e o de Constantinopla em 381. Ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem o que nós acreditamos, os ensinos oficiais de nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Desculpa, gente. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Então, o que precisamos é estudar mais e mais as Escrituras Sagradas. É ler a Bíblia diariamente. É participar de estudo bíblico, escola bíblica dominical, para nós, a cada dia, enraizarmos mais e mais nos caminhos do Senhor, né? Amadurecermos espiritualmente. Por quê? Para cair não quer dizer que a pessoa que é só novo convertido. Pessoa, quantos? 30 anos ou mais de crente que serve a Deus já caíram, né? E às vezes muito não conseguiram se levantar. Então, nós precisamos diariamente nos alimentar. Não quer dizer que nós temos determinado tempo de crente, de fé cristã, que nós não temos o perigo de cair. Temos sim, não podemos abandonar, são os estudos, abandonar a palavra de Deus, né? E a cada dia, firmar mais e mais na presença do Senhor, procurar mais e mais estar sempre perto de Cristo, para que Ele segura nas nossas mãos, para que Ele nos abrace e não nos deixe cair. Chegamos à conclusão, chegamos ao final dessa lição. E vamos continuar defendendo a nossa fé cristã, né? Lutando para que a nossa fé não venha enfraquecer. Porque nós que ainda estamos aqui na terra, nós temos que ter muito cuidado para não cair. Fique com Jesus e que Jesus continue te abençoando, abençoando a sua família, te dando mais desejo, né? Muito mais desejo de servir ao Senhor, de aprender mais e mais da palavra dele, né? Firmar os seus pés no caminho, firmar os meus, da minha família, da sua família. Fique com Jesus e que Jesus te abençoe poderosamente. Fique com Jesus. Deus te abençoe. Amém.